Bom dia a todos, meu nome é Marcos Domingos, eu sou especialista de suporte ao cliente da Ivolis e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as soluções de microaspersão que nós temos aí no portfólio da Ivolis. Bom, antes de comentar sobre as soluções propriamente ditas, eu vou apresentar um pouco sobre os microaspersores rotativos e estáticos. Os microaspersores rotativos são microaspersores que são feitos de peças móveis e podem ser substituídas ou trocadas dependendo da função, do funcionamento e do desgaste ao longo do tempo. Os microaspersores estáticos já são importados e fabricados de uma maneira que é uma peça única que quando ela atinge a vida útil, ela é descartada ou trocada por uma nova. De maneira bem simples, nós temos aqui o rondo, que é o nosso microaspersor não compensado, o RFR, que é o nosso microaspersor mais simples, que é o compensado. Para os que não sabem, o RFR significaria Rondo Flow Regulation, nada mais menos dizendo que é o microaspersor que tem aí a vazão regulada e equilibrada para todos os emissores. Pensando aí no emissor mais sofisticado, nós temos o S2000, não compensado, que opera na faixa de pressão de 2 a 2,5 bar, e o S2000PC, que opera na faixa de pressão de 0,5 a 3,5 bar. Os nossos microaspersores estáticos, nós temos aqui o Jet+, o JFR e o Tornado. Esses emissores aqui trabalham mais ou menos na faixa de pressão de 1,5 a 3 bar, mas nós sempre recomendamos uma operação de campo de 2 bar para você ter uma ótima eficiência e uma boa uniformidade de aplicação. Bom, focando aqui inicialmente aqui nos microaspersores rotativos, nós temos o Rondo, o RFR, o S2000 e o S2000PC. Pequeno detalhe aqui quanto ao o Rondo ele pode vir com essa peça aqui, com esse bocal aqui 3/8, mas sem a membrana de compensação. Então aí vai determinar no campo a maneira mais adequada de instalação, perfeito? Falando aqui mais abertamente do rondo, é uma solução ideal aí para pomares e estufa. Ele pode ser instalado aqui na posição invertida para ter uma uniformidade, por exemplo, em vinhedos. O RFR, como eu disse anteriormente, que é uma opção compensada, e também são adequados para proteção anti-geada, como culturas aí, tais como café e vinhedo. Os microaspersores aqui também podem vir com esse encaixe, que seria aqui no caso o protetor anti-inseto, que evita que pequenos animais, formigas, aranhas depositem ali, façam ninhos e prejudiquem o funcionamento do emissor. Pensando em culturas novas aí de 1 ano até 2 anos, nós temos aqui o rotor com esse encaixe a mais, que seria uma maneira de limitar o alcance da água inicialmente. Dessa maneira você teria uma distribuição de água mais próxima à planta, enaltecendo aí e favorecendo o crescimento da raiz mais próxima da superfície do solo. Quanto à tabela de funcionamento, vamos focar aqui agora só no rondo. Nós temos aqui as principais vazões comercializadas no Brasil, variando de 30 a 132 litros por hora, e o diâmetros molhados de 5,5 até 10 metros. Pensando aqui já na questão da pressão, esses valores são baseados aqui na pressão de 2 bar ou 20 MCA, dependendo do que você achar melhor para sua propriedade. Com 2 bar, nós temos emissores que jogam aí de 30 litros por hora até 300 litros por hora. Mas cada caso deve ser estudado, porque como o emissor não compensado, essa vazão pode variar no terreno de acordo com a declividade e a pressão que você for colocar. Aqui, enaltecendo um pouco aqui a questão da instalação, podendo ser instalado aqui tanto na forma vertical, tanto na forma invertida. Nossos rotores, eles podem ter essa trajetória mais convexa, que jogam a água no formato mais de guarda-chuva, para poder aproximar mais da planta, uma trajetória mais reta, tendo a distribuição mais uniforme na superfície do solo. Pensando agora aqui no RFR, que é o nosso emissor compensado. Um grande detalhe para a gente poder sempre ter certeza que é o produto certo, o produtor, a revenda, tem que olhar aqui no bocal, na parte de baixo dele, procurando a membrana de compensação. Caso esse bocal tenha membrana de compensação, é o RFR, que é a nossa solução compensada. Caso não tenha essa membrana de compensação, seria o rondo. Então é uma atenção que o produtor deve ter para ter certeza que está escolhendo a opção melhor. As vazões daqui que nós mais utilizamos no Brasil variam de 23 a 95 litros por hora e os alcances são aqui de 5 a 7 metros aí do emissor. Pensando aqui, comparando já os microaspersores estáticos, os microaspersores rotativos têm um alcance maior, então eles podem ser utilizados aí em espaçamentos maiores, ou até em alguns casos irrigando 2 ou 4 plantas ao mesmo tempo. No caso dos estáticos, como um alcance um pouco menor, a gente sempre recomenda aí um por planta, dependendo da situação. Passando por uma solução aí mais moderna, mais tecnológica, nós temos o S2000 ou S2000PC.
Na mesma situação que eu falei do bocal, verificar sempre a presença da membrana de compensação. A trajetória ela é mais plana, é um microaspersor que tem fácil manutenção. Basta remover esse parafuso em cima e o bocal embaixo para você fazer uma limpeza, acompanhar, verificar como é que está o funcionamento das peças. Ele é bastante utilizado aí em pomares, estufas e hortaliças e, de maneira bem simples, as vazões vão variar aí de 29 até 205 litros por hora, com os alcances variando de 6,5 até 10 metros aí. Então, é um aspersor que irriga bastante. Falando um pouco aqui dos acessórios, novamente nós temos aqui o limitador de alcance. Culturas, por exemplo, como o abacate, que tem um crescimento radicular bem superficial, esse limitador de alcance ele é essencial para você concentrar a água perto da planta e garantir que ela vai ter um crescimento bom e vai ter um pegamento bom a campo. Dependendo da cultura, pensando em jamais em citros, nós temos aqui um protetor de tronco que vai evitar que essa água atinja o caule da planta, podendo ocorrer doenças, qualquer outro problema na planta e o desenvolvimento dela. Um outro sentido de instalação também, outra solução, poderia ser a instalação do microaspersor afixado no gotejador. Assim, qualquer operação, por exemplo, de roçagem, capina, manutenção no campo, não cortaria o tubo gotejador e você teria um bom sistema. Caso o produtor não queira esse tipo de solução, ele poderia utilizar a solução padrão, que seria o estaco, o adaptador meteoro e o microtubo. Falando agora dos nossos microaspersores estáticos, nós temos 3 soluções, que são o Jet+, o JFR e o Tornado Rei. O Jet+, seria uma solução não compensada, então teríamos que avaliar a vazão dependendo da pressão que for utilizada no campo e a inclinação do terreno. As principais vazões que nós utilizamos são de 19 a 2 litros por hora, e os espaçamentos aqui dos raios de alcance seriam de 4,6 a 8,6 metros. Pensando aqui no JFE, que é a nossa solução compensada, as vazões são um pouco menores, de 23 a 70, e o alcance também é menor, variando de 3,2 a 6,4 litros. Mas são soluções bem robustas, práticas e que atendem a qualquer situação no campo. Aqui, só para vocês terem uma ideia do funcionamento do campo, você consegue ver aqui pela imagem que a trajetória é bem baixa, e esse microaspersor vocês conseguem ver aqui que tem a trajetória dele, direcionando esses jatos aí para o crescimento da planta. Pensando agora no Tornado, também é outro emissor estático que não tem peças móveis, e uma característica que eu gosto sempre de levar em consideração é padrão de molhamento. Nós temos padrões de molhamento de 360 graus, 300 graus e 180 graus. Se vocês observarem essa imagem aqui, vocês conseguem ver que esse emissor aqui seria um padrão de 180 graus. Metade dele tem as ranhuras onde vai sair a água e a outra metade não tem as ranhuras, que é onde vai evitar que seja irrigado numa área que você não deseja. Então você consegue fazer essa adaptação ao campo para você ter um maior manejo e um maior padrão de molhamento. Ele pode ser utilizado aqui na função invertida para árvores jovens, um raio reduzido para você favorecer o crescimento radicular próximo ali ao caule da planta. Um outro detalhe é que ele é comercializado aqui no tipo rosca e o tipo cônico. Dependendo do que tem estoque, da situação e da região, você pode oferecer as duas soluções para o cliente final. Para finalizar aqui, nós temos os acessórios. É importante destacar que todos os microaspersores vão precisar de algum desses acessórios, seja que o microtubo para conduzir a água do tubo cego para o microaspersor, o adaptador meteoro para conexões de rosto de 3/8, a estaca martelo ou a estaca ponta redonda para você poder fazer esse encaixe a campo. Bom, só para finalizar aqui, falar sempre que a Rivus é uma empresa que está em constante evolução, procurando soluções completas e eficientes para atender a demanda do nosso produtor, do nosso cliente e da nossa revenda. Estamos sempre aprimorando, desenvolvendo novos treinamentos, novas soluções, novas ideias, para que no final você consiga aumentar a sua produção e a sua produtividade. E com isso, nós podemos crescer além com sustentabilidade, beleza? Obrigado a todos e aí nossas redes sociais para que vocês possam seguir e acompanhar as nossas novidades. Bom dia, pessoal. Dando continuidade, então, agora eu vou falar um pouco da linha de microaspersores da Nandan, passar de forma um pouco generalizada nas opções de microaspersores, né? Logicamente que mais informações, mais detalhes, cada microaspersor tem seu catálogo, tem sua informação disponível, inclusive no QR Code, aí vocês escaneiam, ele joga lá no site, onde tem os downloads, tudo disponível. Então, basicamente, quanto ao uso de microaspersor, né, aqui eu acho que eu não preciso enfatizar quanto à irrigação localizada, os tipos de cultivos que utilizam. E iniciando, dividindo um pouco as opções de microaspersores, né? Então, as formas de classificá-los
tá relacionado a ser ou não autocompensante e até bailarino ou difusor fixo, né? Ele ser rotativo ou não ser rotativo são duas formas de falar a mesma informação, né? Se ele possui a bailarina móvel ou não possui a bailarina móvel e possui o difusor que é fixo e as peças não são móveis, né? E aí também, no caso, por exemplo, aqui do Smart Jet, ele tem um anti-inseto na própria asa que ergue e desce para fazer essa proteção anti-inseto. Como vocês podem ver, tem bastante opção de microaspersor na linha Nandan. Então a gente vai desde o Dan, Smart Spin, a linha Smart, passando pelo Radar, Green Spin, que são bastante famosos, né? Então principalmente o Dan, o Radar, o Modular e o Green Spin, acho que são hoje os carros-chefes aí da Nandan em termos de faturamento em microaspersão. De forma generalizada, eu separei alguns grupos de informações para passar para vocês quanto à pressão de operação. Então, os modelos convencionais têm a pressão de operação recomendada de 1.5 a 3 bar. Aí eu coloquei o Radar e o Modular. Os modelos da linha Smart, a pressão de operação vai de 0.7 a 3 bar. Os modelos PC da linha Smart, então aqui PC já não acompanha a aspersão, acompanha o gotejo. Quando eu falo PC, eu me refiro à capacidade de compensação de pressão, então Pressure Compense. A pressão da linha Smart PC e da linha Jet PC é de 1 a 3 bar, a faixa de regulagem. Para o radar, quando ele tem o difusor MIST, a pressão é um pouco mais alta, justamente para conseguir fazer o MIST de forma adequada, então de 2,5 bar a 4 bar. E por fim o Green Spin, que é o microaspersor sem ponte invertido, ele tem pressão de operação de 2 a 3 bar. Tá? Algumas informações importantes, então, que a gente até precisa depois sentar e ver com calma algumas compatibilidades. Por exemplo, eu já sei que hoje os nossos aspersores de rosca rápida, por exemplo, eles conseguem se adaptar aos tubos de 3x5 que vocês 3x6 que são utilizados na linha Rivolis, naturalmente. Agora, provavelmente os nossos tubos talvez não se adequem tão bem, porque a gente utiliza na linha Nandan tubo 4x7 e não 6x4. Tá? Mas isso a gente tem que ver com calma depois para passar para vocês quais as combinações que são possíveis ou não são possíveis. Outra coisa que eu já sei é que os furadores de 3x2, de 3.2 milímetros, dão certo para os conectores da Rivolis, tá? Então funciona. Quanto a opções, né? Então cada modelo de aspersor vai ter uma gama ali disponível de difusor mais localizado, difusor em faixa, raio de aplicação para quando a asa é móvel. Então informações como pressão, vazão, diâmetro molhado, encaixe, conexão, uso invertido ou não, comprimento da lateral, área total em faixa, são coisas interessantes quando se fala em microaspersão de se ter atenção. Aí no caso para vocês está aparecendo a informação do radar, tá? Então você vê que um microaspersor só já vai ter diversas opções aí de combinação, tanto de bocais quanto de difusores ou asa móvel. Quanto, ainda falando da diversidade de difusores, aí no caso a gente está vendo para o modular. Então, por exemplo, esse gráfico é do modular, mas lá no canto a gente está vendo como que é feita a compensação de pressão no caso do Dan 2002, tá? Então, formato de jato, compensação de pressão. Então, aqui é mais... O radar a gente trabalha pouco ele com os difusores fixos. O modular a gente tem mais difusores fixos, inclusive o Spark, que é uma ferramenta bastante interessante, que todo mundo provavelmente viu ali fora exposto no painel solar. Ele é uma variante do modular, tá? E quanto à coloração de bocal, a gente também tem o mesmo que a gente tem para os microaspersores, aliás, para o gotejamento, para os aspersores, a gente também tem no micro, quanto à variação de vazão e coloração dos bocais. A gente disponibiliza nos catálogos, principalmente para o uso invertido, a uniformidade de aplicação em determinados espaçamentos. Lembrando que todos os nossos micros para utilização em área total, eles têm informações para serem usadas no InSpace. Então é aquela ferramenta que o pessoal apresentou aqui, talvez antes de ontem ou ontem, não tenho certeza, que ele permite estudar caso a caso qual que é a lâmina, qual que é a uniformidade, o schedule de aplicação.
coisa interessante também é que quando for falar dessas informações, sempre é bom considerar a altura. Então aqui, por exemplo, ele está 2 metros acima do solo, e a pressão, né? A pressão aí no caso é 2 bar. Tá? Que comumente se usa quando se fala de vazão nominal de microaspersor, é vazão nominal a 2 bar, à exceção da linha Smart não compensante, que se fala na vazão a 1 bar. Quanto ao encaixe, a gente tem algumas possibilidades aí, desde encaixe 4x7, rosca rápida também. Como eu disse, a rosca rápida do nosso microaspersor é compatível com o tubo que a Rivolis utiliza hoje. A linha Nandan, então, com a Rivolis casa bem em relação a isso. Também temos as opções de tubo de subida para microaspersor que já vem montada de fábrica, tá? Então, em algumas configurações de comprimento e conexão com baioneta, por exemplo, para o radar, que é uma conexão específica do radar. Aqui eu teria um vídeo só dos microaspersores, né? Então essa área aí é a área demonstrativa lá da Nandan, só para demonstrar o microaspersor. Informações quanto à uniformidade de aplicação, então aí a gente vê a diferenciação entre o radar e o Greenspin. O radar, ele é uma versão de microaspersor que pode ser utilizada invertido. O Greenspin é um microaspersor que apenas é utilizado invertido. E a diferenciação está tanto quanto espaçamento, altura recomendada em relação ao alvo, né, ou ao solo, e uniformidade, né? Então a gente vê, por exemplo, no Greenspin que a gente consegue, dando uma olhada no gráfico aqui, uniformidade sempre próximo de 100%, né? Não sempre, mas sempre acima de 90%, até o espaçamento próximo de 6x6, e o schedule sempre muito próximo de 1, o que é extremamente interessante. Outra coisa interessante do microaspersor sem ponte é que vocês têm existe a possibilidade de fazer essa microirrigação, irrigação invertida, sem que haja gotejamento. Então é comum no microaspersor ponteado que a água escorra pela ponte e goteje no que está embaixo. Em alguns cultivos, principalmente de germinação de semente em bandeja, isso pode ser um pouco problemático. O DAN 2002, então, é um microaspersor que a gente tem ele somente no modelo autocompensado, com a regulagem de pressão entre 1.5 e 4 bar, recomendada. Ele é o nosso microaspersor que tem as opções de asa de 2 estágios, então para asa preta e asa azul, elas vêm com aquela abinha que o Marcos demonstrou na outra apresentação, falou com mais enfoque, e lá você quebra aquela aba, ele passa para o segundo estágio. Então ele é um microaspersor interessante de ter esse primeiro estágio, principalmente para cultivos pequenos, já em campo, quando é cultura perene, onde o sistema radicular está muito pouco desenvolvido ainda, e aí não é interessante você molhar muito longe da planta. Essa é a variação de vazão conforme a pressão, né? Ela é muito baixa, isso para o DAN 2002. Ali ao lado tem o Smart Spin PC. Ele, a pressão recomendada e a faixa de regulagem de pressão dele é de 1 a 3 bar. Aí era só um exemplo, né? Também não preciso enfatizar aqui o quanto é positivo você utilizar um microaspersor autocompensante, tanto por questão de relevo, quanto de comprimento de linha e uniformidade de aplicação ao longo de toda a área. Algumas outras versões PC, então o Smart Spin PC, por exemplo, e o DAN, eles são versões com a asa rotativa. Já o Smart Jet PC e o Turbojet são versões com difusor fixo, né? Eles quase não têm peças móveis. O Smart Jet PC ele tem a característica anti-inseto, então ele tem uma peça móvel também, mesmo sendo o difusor. Cada um desses dois modelos especificamente tem algumas características interessantes, como possibilidade de irrigação em faixa. A gente tem exposto ali fora, que é o microaspersor que está fazendo a irrigação do jardim. Ele é um microaspersor difusor em faixa, tá? Que é extremamente interessante para irrigação mais localizada ainda, no caso da microaspersão. Aí, para falar um pouco da influência da altura, são 2 testes com o DAN 2002, variando somente a altura de um para outro. Então a gente vê
por exemplo, interessante de olhar a escala aqui, né? Apesar da curva parecer semelhante, se vocês focarem na escala, a escala vai de 0 a 17 aqui e de 0 a 6 milímetros. Então, tem uma distribuição um pouco diferenciada aí, só mudando a altura dos emissores. Um está 25, o outro está 2 metros de altura. LPD são válvulas antigotas que são indicadas para o uso de qualquer microaspersor quando invertido. Tá? Então, para microaspersão em especial, o recomendado é sempre utilizar da cor preta, porque ela é a de baixa pressão. Microaspersão trabalha aí na faixa de 2 bar, mais ou menos, então não tem necessidade de eu colocar uma verde ou uma azul, que pode ter pressão de abertura de 4 bar, que já é o limite de trabalho da microaspersão para alguns casos, né? Em alguns microaspersores não chegam nem a ter a pressão recomendada de 4 bar. Então, sempre o LPD preto. Algumas possibilidades de conexão, tanto para PVC quanto polietileno. A gente tem as duas coisas, principalmente para o invertido. Então, conector borboleta 3/8 cônico, conector 4x7 ou conexão por rosca de meia polegada ou 3/4. Um pouco algumas imagens e uma explicação do uso, né? Então, algumas tecnologias embutidas nos microaspersores, com opções anti-inseto, tecnologia de autocompensação de pressão, jatos em diferentes formatos e a tecnologia dos LPD como antigota, a forma de antigota. Eu não poderia deixar de falar do Spark, é algo que tem chamado muita atenção e que tem um potencial extremamente grande. Então, a gente já tinha essa informação de Israel, fizemos alguns testes já no Brasil com o pessoal e chegamos no mesmo resultado de Israel, mesmo com essa variação da latitude que influencia a declividade do painel. Então, por exemplo, quanto mais perto do Equador, menor a inclinação do painel. Então, a gente tinha esse questionamento se não poderia ser problemático para a eficiência do Spark. Felizmente, chegamos no mesmo resultado de aproximadamente 30% de aumento de eficiência da produção de energia elétrica com o Spark. E esse aumento de produção vai acontecer justamente nas épocas mais secas de cada região, que é quando chove menos e o potencial de energia cai devido ao acúmulo de poeira, principalmente no painel solar. Então, toda essa área rachurada em cinza no gráfico é uma área que pode ser explorada com o uso do Spark para aumentar a eficiência do painel solar. Uma frase do Thomas Edison aí só para causar um impacto. Então, basicamente, o Spark ele é uma adaptação do modular para se encaixar em qualquer modelo de painel solar. Ele tem uma presilha interna e essa presilha agarra no painel solar. Tá? Todos os modelos de painéis solares que eu conhecia são possíveis de se instalar um Spark. Só para fazer mais uma comparação, então quando se fala em limpeza de Spark, onde a gente tem recomendação de limpeza todos os dias, molhamento todos os dias, você tem tanto uma produção de energia ao longo do tempo retilínea, quanto você tem previsibilidade, enquanto quando você não utiliza a limpeza constante, sua produção cai ao longo do tempo, e aí você faz uma limpeza mais drástica, ela volta a subir, e isso diminui um pouco a previsibilidade de produção de energia e, logicamente, a eficiência. Algumas outras coisas interessantes, como, por exemplo, ergonometria de fazer a limpeza ou perigo laboratorial aí do trabalho de subir num telhado para limpar um painel solar, você descarta quando você tem o Spark. Situações específicas, como, por exemplo, quando você tem 2 painéis sequenciais um do outro, como na imagem mais à direita de vocês, para ter uma facilidade de instalação, a gente recomenda 7 centímetros de distância de um para o outro. Tá? Ou, em uma outra situação, seria possível, por exemplo, instalar o Spark na parte de cima e na parte de baixo do painel. Que é a forma de instalação. Então, primeiro você engata a presilha no painel, depois você vem com outra parte do emissor e acopla
na presilha. Na verdade, aí está um pouco exagerado na imagem. Ele não precisaria ter esse primeiro emissor na parte de cima circulado em 180 graus ali. Ele poderia só ter o 90 graus no primeiro painel. Não seria problemático. É suficiente. O raio do emissor ele consegue pegar 2 placas, só que se você não fizer essa sobreposição, você pode ter uma lâmina muito baixa chegando na ponta dele. Por isso que a gente indica um por painel. Aí é uma imagem real, né, deles se encaixando aí. A gente recomenda a utilização do polietileno como linha lateral, porque o conector que vem já é um conector 4x7 que é preparado para polietileno. Não é impossível adaptar, mas é muito mais fácil trabalhar com polietileno nas laterais, pelo menos, por conta disso. Furador de 3,2 milímetros, é o mesmo furador utilizado para microaspersão em geral. Tem os 2 bocais que são utilizados no Spark, é o bocal verde e o bocal cinza. Bocal verde para o ângulo de 180 graus, que é o difusor vermelho, e o bocal cinza para o difusor preto, que é 90 graus. E aí as vazões são 105 litros por hora do bocal verde e 70 litros por hora do bocal cinza. Do bocal cinza, tá certo. Aí o furador é o mesmo da microaspersão, aquele mais à direita na imagem, o verde. E a gente recomenda, pode ser tanto o PELBD quanto o PMD para se utilizar. Logicamente, o PMD você tem que ter uma certa atenção em relação à espessura da parede, então tubos até 50 milímetros você consegue conectar o conector 4x7, se for maior que isso, ele não atravessa a parede do tubo. E pode ser o PELBD. A vantagem do PMD é você ter uma disponibilidade maior de PN em relação ao PELBD. O PELBD até PN40, o PMD até PN80. O que também acaba não acontecendo devido à pressão de operação do microaspersor. E a filtragem de 120 mesh é suficiente, e pode ser um filtro de tela, inclusive, porque a qualidade da água utilizada para o Spark o ideal é que ela seja já de uma fonte de ótima qualidade, porque não adianta você querer aplicar uma água para limpeza se essa água tem baixa qualidade e vai sujar o painel. Há alguns vídeos já do Spark funcionando, todos esses são no Brasil já. Então, inclusive aqui podemos notar o nosso querido amigo Bart caminhando ao fundo. Esse mais à direita, os painéis já estavam bem sujos, foi a primeira operação do sistema. Ele ampliado, é possível ver a quantidade de poeira que se desloca para o final da placa. Esse da direita foi a primeira operação que foi realizada depois da instalação finalizada. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção e fico disponível para dúvidas, questionamentos ou sugestões. Obrigado.